A proposta de emenda constitucional do governo federal que pretende reduzir mais de 1.000 municípios no país, que tem menos de 5.000 habitantes e menos de 10% de receita própria, tem gerado polêmica no Congresso Nacional e nas cidades brasileiras. Vamos saber como a Associação Piauiense de Municípios avalia a proposta com o assessor jurídico da APPM, Valmir Falcão Sobrinho. Doutor Valmir, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer. Bom, doutor Valmir, a PEC ela vem contra a realidade de muitas cidades piauienses. Como é que a APPM acompanha essa proposta? Acompanha com muita preocupação, Eliezer, porque assim, o que é que nós estamos vendo? Nós temos 5.270 municípios, 5.570 municípios para ser mais preciso. Desses 5.570 municípios, quase 80% tem menos de 50 mil habitantes, né? Então, assim, já fica numa situação. O Piauí tem 224 municípios. Desses 224 municípios, 62% tem menos de 10.189 habitantes. Então, já fica difícil, que é o coeficiente chamado coeficiente 0,6. Então, qual seria a proposta? Seria a proposta de o governo rever a questão do Pacto Federativo. Nós estamos diante de uma PEC do Pacto Federativo. Então, o que é o Pacto Federativo? O Pacto Federativo seria uma melhor distribuição dos recursos federais com os entes federados. O município é o menor ente da República. Então, foi criado justamente porque é tudo que acontece no município. Onde você tem ação pública na educação, você tem ação pública na saúde, você tem ação pública na assistência social. Então, você diminuir, ou seja, extinguir os municípios diante de uma ideologia feita por um técnico do Ministério da Economia, dizer que os municípios com menos de 5 mil habitantes precisam ser extintos e o que não tem 10% da sua sustentabilidade precisa ser extintos, eu acho que isso é uma decisão muito séria de ocorrer. Porque nós temos no município do estado do Piauí uma área gigantesca, 250 mil quilômetros quadrados. Nada melhor do que você fazer a redefinição disso com os entes federados. Agora, o que precisa? Você precisa, digamos assim, de fazer um controle, né, dos gastos públicos, você precisa de fazer uma fiscalização através da Câmara Municipal e através do Tribunal de Contas, para que aqueles recursos sejam bem aplicados. Agora, extinguir os municípios de acordo com a ideologia dos técnicos do Ministério da Economia seria de uma insensatez tremenda. Bom, inclusive, prefeitos já foram se mobilizar em Brasília, protestar contra esta PEC, mas, ao mesmo tempo, alguns gestores municipais reconhecem que agora, neste mês de dezembro, não tem segurança se vão pagar o 13º salário. Não tem aí um contraponto? Na realidade, deixa eu lhe o que está acontecendo. Os municípios têm um recurso que é através do Fundo de Participação. São as transferências condicionais, né, que é toda a arrecadação do IPI, do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, que forma o bolo tributário para ser distribuído de acordo com os critérios do Fundo de Participação. Existem as arrecadações próprias, que são pequenas, porque a arrecadação própria, aliás, depende da atividade econômica do município. Se o município é pequeno, tem sua agricultura, sua economia toda baseada no sistema da agricultura familiar, fica difícil você ter. Então, nada melhor do que você fazer a distribuição digamos assim, de todo o bolo tributário para com os municípios. Na realidade, o governo federal e o governo estadual, ao longo de décadas, vem deixando os municípios com mais responsabilidade e com poucos recursos, né? Você pega, por exemplo, o PSF, que é um programa de saúde da família. O PSF hoje tem digamos assim, tem um recurso que está quase 80% defasado. Ou seja, tem que haver o complemento do município para pagar o médico, para pagar o agente de saúde, para pagar o dentista, para dar totalmente custeio a questão da Secretaria de Saúde. Ou seja, então o governo federal, mas os governos estaduais deixaram os municípios com maior responsabilidade e com pouco recurso. E isso diminuiu consideravelmente a arrecadação para fazer face, no caso, a questão do 13º. Mas eu digo uma coisa, com 1% que vai vir em dezembro e com mais a sessão onerosa que pode ocorrer no dia 30 de dezembro, eu creio que os municípios vão honrar o 13º salário. Até porque a metade dos municípios, mais da metade dos municípios já pagaram o 13º na data de aniversário do servidor. Então, vai facilitar de sobremaneira para que os municípios honrem, no caso, o 13º salário dos servidores dos seus municípios respectivos. Sobre este ponto da sessão onerosa do pré-sal, né? Recursos do leilão do pré-sal
também direcionados aos municípios. É só para pagamento de pessoal? Como é que vai poder ser usado? Na realidade, a seção onerosa são os recursos, né, do leilão do pré-sal, que vai ser distribuído com os municípios e com os estados, de acordo com o critério do Fundo de Participação. Os estados têm na lei, uma lei que foi aprovada no Congresso recentemente, a obrigatoriedade de pagar somente a questão da Previdência. E os municípios têm, além da faculdade da Previdência, você pode fazer investimentos, né, em tipo de pavimentação, em qualquer investimento que for necessário para fazer. Então, o que vai ser? O critério vai ser do Fundo de Participação, o município 06 vai receber aí em torno de 377 mil e a capital vai ficar em torno de quase mais de 20 milhões de reais. Esse dinheiro serve para fazer investimentos, pavimentação urbana, mobilidade, ou pagar o déficit previdenciário, já que os municípios estão com o seu gargalo, o seu passivo previdenciário chegando ao extremo, que está prejudicando justamente a questão do custeio por conta do passivo previdenciário dos municípios, que é muito alto. E aí veio a seção onerosa justamente com esse objetivo, dar maior sustentabilidade ao fundo previdenciário e também pagar fazer também investimentos. Já os estados, não. Os estados, a obrigatoriedade é justamente de pagar a Previdência. Ora, se você paga a Previdência, você sobra dinheiro para fazer o custeio e fazer os investimentos necessários, que é o que o Estado vai fazer, todos os estados federados, no caso, o Piauí. Sobre a Previdência, a reforma aprovada pelo Congresso, a expectativa de uma reforma aqui na Assembleia Legislativa, podem beneficiar os municípios? Não tenha dúvida, porque os estados, hoje o Estado paga um déficit previdenciário de quase 90 milhões, que isso deixa de ser aplicado em ações públicas, e os municípios, todos eles estão, a maioria tem atrelado ao regime geral, né, e outros municípios têm um regime próprio, né, o RPPS. E esses do regime geral estão sufocados. Então, nada melhor do que essa reforma da Previdência para dar mais um fôlego com relação à questão da sustentabilidade previdenciária dos entes, que no caso seriam os municípios. Bom, muito obrigado. Valmir Falcão, que é advogado, economista, assessor jurídico da PPM, pessoa de vasto currículo, muito obrigado pela atenção. Eu que agradeço a oportunidade.